Salve, salve amigos, bem-vindos ao canal Hoje na Primeira Guerra Mundial. Hoje, vamos explicar mais sobre o contexto mundial e o famoso barril de pólvora dos Balcãs. Coisas essenciais para entendermos as causas e conclusões de uma das guerras mais importantes da história moderna. Muitos já devem saber que o gatilho da guerra foi o atentado de Sarajevo, executado pelo bósnio Gavrilo Princip com a ajuda do governo sérvio. Mas por que essa guerra, que era para ser regional, se tornou uma das guerras mais sangrentas da história? Envolvendo países como Rússia, Império Otomano, Alemanha, França, Japão, Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Como já diria o filósofo grego, Lucrécio, nada surge do nada. Tudo, incluindo as guerras, tem uma origem. No caso da Primeira Guerra Mundial, as origens são tantas do que é difícil dizer com certeza o que levou tantas potências a lutarem umas contra as outras. Mas uma das teorias mais aceitáveis sobre o que transformou a Guerra Mundial foi a Conferência de Berlim, também conhecido como Partilha da África. Durante o século XIX, muitas potências europeias queriam mais territórios ricos em recursos, e elas viram a África um bom receptor de seu imperialismo. Ficaram com destaque no continente a França e o Reino Unido. O Império Alemão, recém-criado em 1871, tinha colônias, mas muito poucas para uma nação que era a mais industrializada da Europa continental. Então, os generais chegaram à conclusão de que quanto maior a sua marinha, maior o seu território colonial. Assim sendo, a Alemanha começou a criar uma frota marítima capaz de bater com tudo na enorme Royal Navy. A Alemanha também queria fazer alianças. A primeira tentativa foi com o Império Austro-Húngaro, antigo Império Austríaco, e o Império Russo. Essa aliança, chamada de Liga dos Três Imperadores, não deu certo, já que o Kaiser austríaco e o Czar russo não se davam bem. Na segunda tentativa, a Alemanha chamou a, também recém-unificada, Itália. A aliança Alemanha, Itália e Áustria-Hungria funcionou e ficou chamada de Impérios Centrais. A França estava enfurecida pela humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação da Alsácia e Lorena, regiões muito importantes e industrializadas da França. Vendo que a Rússia rejeitou a aliança com a Alemanha, a França chamou a Rússia numa aliança de defesa contra os possíveis agressores alemães. A Rússia e a França estavam na mesma aliança. O Reino Unido temia perder a sua superioridade naval e o controle das suas colônias. Vendo o grande e acelerado processo de expansão marítima alemã, o rei Jorge V não hesitou em entrar na Aliança Francesa. Com a entrada do Reino Unido, a França formou a Tríplice Entente. Agora a Europa estava dividida entre duas alianças com 3 membros cada. Isso foi um dos isqueiros que acenderam o pavio de pólvora da guerra. Antes de falar sobre o barril ou pavio de pólvora dos Balcãs, devemos saber a história dessa região no sudeste da Europa. Os Balcãs são uma região um tanto esquecida da Europa, sendo que países como Bulgária, Montenegro, Sérvia, Macedônia, Bósnia, Albânia e Kosovo, 7 dos 10 países mais pobres da Europa, são dos Balcãs. A história dos Balcãs vai desde a Roma Antiga, Império Bizantino e Império Otomano. A região sempre foi dominada por potências, mas a parte que nos interessa é no domínio otomano. Durante uma guerra entre a Rússia e o Império Otomano, muitos países dos Balcãs se levantaram contra o domínio turco. Embora algumas nações como Bósnia, Romênia, Sérvia e Bulgária tenham conseguido sua independência, os otomanos ainda tinham territórios na Europa além da região de Constantinopla, atual Istambul. Territórios esses que são atual Albânia e Macedônia. Na Primeira Guerra dos Balcãs, o que restava dos territórios otomanos foi conquistado. Com os territórios resgatados, a Albânia se tornou independente, a Grécia pegou uma migalha, e a Bulgária uma parte da atual Grécia e uma parte da Turquia europeia. Mas a ganância da Bulgária pela Macedônia, que agora estava com a Sérvia, foi tanta que numa tentativa de pegar à força, gerou-se a Segunda Guerra dos Balcãs. Nessa guerra, o Império Otomano conseguiu retomar a sua parte na Europa. O que formou um barril de pólvora foi quando a Áustria anexou a Bósnia e a Sérvia tinha planos do pan-eslavismo com a Rússia. A amizade entre Sérvia e Rússia vem da independência da Sérvia, onde a Rússia ajudou. Assim, a Sérvia queria unir os eslavos numa única nação, uma coisa semelhante a uma Iugoslávia. Mas esse plano foi por água abaixo com a Áustria, o que estreitou as relações austro-sérvias. Se a Áustria declarasse guerra à Sérvia, a Rússia iria entrar na guerra,
o que levaria França e Reino Unido juntos, com isso Alemanha e Itália, resultando numa guerra total. Por isso ficou conhecido como Barril de Pólvora dos Balcãs. Resumindo, a Alemanha queria colônias, o Reino Unido se aliou contra a Alemanha, Sérvia e Rússia queriam unir os eslavos e a Turquia se ferrou. Coisas tão simples, mas geraram tanta discórdia. Não se esqueça de se inscrever e dar o like, compartilhar também seria muito interessante. Espero ter lhe ajudado. Adeus.